Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Remo Silveira e hoje eu estou trazendo mais um assunto aqui para que a gente possa estar abordando e fazendo uma reflexão sobre esse tema. Hoje o assunto que eu quero abordar é a religião. O personagem que eu quero trazer, ele é muito importante. Simplesmente ele foi citado 310 vezes na Bíblia. Olha a sua importância. Mas de qual personagem eu estou falando? Estou falando do filho do rei Davi. Estou falando de Salomão. O homem que quando o rei Davi morreu, ele tinha em torno de 12 a 20 anos, a Bíblia não é tão precisa quanto a sua idade, mas é em torno de 12 a 20 anos, ele assume o trono de Israel, ou seja, ele passa a ser o rei de Israel com a morte do rei Davi, certo? O que acontece? A gente sabe que com essa idade, a gente não tem experiência, não tem condições de administrar nem sequer uma empresa, imagina um país, imagina um reinado, né? Então, naquela época, ele era completamente inexperiente, jovem ainda, mas Deus deu uma oportunidade, ele teve uma experiência com Deus, onde ele foi oferecido que ele podia fazer um pedido para Deus, diretamente para Deus, que Deus ia lhe conceder esse pedido, o que ele quisesse. Mas vejamos bem, vamos avaliar. Salomão, naquela época, ele abriu mão da fama, do poder, da riqueza, e dentro da sua insignificância enquanto pessoa, humildade, dos seus defeitos enquanto homem, ele pensou e pediu para Deus sabedoria, porque ele sabia que ele precisaria ser muito sábio para conseguir governar o reino de Israel, certo? E assim Deus fez, deu sabedoria, e Salomão, até hoje, é conhecido como um dos homens mais sábios que já tivemos aqui na Terra, perfeito? Só que uma coisa que chama atenção na história bíblica de Salomão é quando se refere a ele ter 700 mulheres. Diz que ele foi casado com 700 mulheres, 700 princesas, né? Além dessas 700 mulheres, ele teve mais 300 concubinas, ou seja, 300 amantes. Aí que entra o meu questionamento. Será? Vamos refletir, vamos pensar. Hoje, nos dias atuais, para uma pessoa manter uma mulher, uma família, filhos, uma família, é muito difícil. A gente tem que se dedicar ao trabalho, ao estudo, aos afazeres domésticos, à convivência social com outras pessoas. A gente muitas vezes não tem nem tempo para nossas famílias, né? E imagina naquela época a pessoa dar conta de 700 mulheres, perfeito? Vamos também pensar, raciocinar da seguinte forma: se essas 700 mulheres, o rei Salomão, ele tivesse uma noite de prazer, ou pudesse dormir pelo menos com uma dessas mulheres, não repetindo elas, né, cada dia uma diferente dessas 700 mulheres, somente depois de 700 anos que ele voltaria a ter um relacionamento mais próximo com uma delas. É difícil de acreditar. E se levarmos em conta mais as amantes, as concubinas, seria depois de 1000 dias, né? Porque daí seria 1000 mulheres. É praticamente impossível. Outro ponto, onde elas moravam, essas princesas? A gente sabe que princesas precisam de castelos, precisam de palácios. E ele era um dos homens mais ricos, que até hoje nós tivemos história, né? Conhecimento. O que acontece? Será que ele construiu 700 palácios para essas suas mulheres, suas esposas? Será que ele construiu 700 casas bonitas em reinados diferentes, ou dentro do seu território mesmo, para que pudesse receber essas mulheres, e mais 300 palácios ainda, ou casas bonitas, para que pudesse receber essas 300 amantes? É difícil, né? Mas você pode pensar assim, mas ele levou todos para morar junto com ele. Ok, um palácio, um castelo do rei, receber 1000 mulheres, mais os escravos, mais os colaboradores, mais pessoas que trabalham que estão serviçais do rei, seria praticamente impossível. Então vamos fazer esse questionamento. Não vamos só ouvir as histórias que nos contam, né? Sejam elas escritas. Às vezes a gente vai nas igrejas, nos templos, a gente ouve histórias mirabolantes, muito bonitas, que fantasiosas, e a gente não questiona. Vamos começar a questionar, vamos começar a pensar. Outra coisa, o que fazer com essas 700 mulheres e mais 300 amantes no dia a dia? Prioridade a gente viu que não tinha tempo para dar conta dessas mulheres, né, no dia a dia. Seja lá no tempo assim que eu digo, dar amor, carinho, trocar carícias, momentos de lazer, praticamente impossível. Naquela época não tinha shopping, não tinha motel, não tinha parques de diversões, não tinha parques que pudesse estar levando assim de passatempo suas mulheres, suas companheiras. Então é bem complicado. Se a gente for levar para a questão sexual, pior ainda.
A gente não vê na Bíblia nenhuma história de um elixir afrodisíaco que pudesse fazer um efeito milagroso nos homens para ter tantas mulheres assim. Não existia Tadalafila, não existia Viagra ou azulzinho. Então, como pode um homem, quando assume o trono que tem de 12 a 20 anos, e seu império durou 40 anos, dar conta de 1000 mulheres? É praticamente impossível. Eu tenho uma teoria. O que faz um rei, um homem naquela época, ter tantas mulheres, tantas princesas, né, formando suas famílias? Nos dias atuais, nós, homens, mulheres, nós temos nossos maridos, nossas mulheres, nossos companheiros de vida, nossos parceiros, nossas parceiras, e a gente sabe o quanto é difícil a gente dar conta, né, no sustento e no dia a dia de troca de carinho, afago, carinho, amor, né, trocas de experiência com as pessoas. Imagina naquela época, então, dar conta de 1000. Mas eu tenho uma teoria para essa situação, que seria o seguinte: como naquela época existia muitas invasões de reinados, um reinado atacava o outro, um país atacava o outro, uma nação atacava a outra, transformava em escravo, roubava territórios, roubava riquezas. Talvez naquela época Salomão, não sei se 700 mulheres, que eu acho que é praticamente impossível, mas teria um grande número de princesas, porque assim evitaria, como elas são filhas de outros reis, de outras nações, evitaria assim algumas invasões em seu território, né? Situações que pudessem estar colocando em risco o reinado do rei Salomão. Eu só vejo essa explicação para ter tantas mulheres. Mas agora a gente pensa assim, ok, essas então das mulheres, das amantes, eu acho praticamente impossível. Mas tem uma outra coisa, levando em conta a situação de Salomão. Salomão foi o homem mais rico, mais sábio e mais poderoso que já pisou na face da terra. E como ele acabou? Depois de ter tudo isso, ele acabou se afastando de Deus. E quem se afasta de Deus acaba em nada. Tá bem? Um forte abraço a todos. Um abraço.